Fala aí, família! Maricélio aqui, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu tô aqui, mano, dando uma revisada aqui no material que o Léo passou lá no primeiro vídeo dele. Para quem não sabe, eu fiz aí, acho que o penúltimo vídeo foi sobre eu citei o canal do Léo, que é o Fox com Concursos, e aí eu falava que ele é um dos melhores professores, assim, que eu entendo hoje, assim, de que passa conteúdo gratuito na internet, cara, assim, e principalmente esses conteúdos da PM do Amazonas. E aí hoje eu tava revendo aqui sobre as dissertativas, né? Sei lá, cara, eu me preocupo muito com as dissertativas porque eu não sei qual o tema que vai cair, apesar de também não saber o que vai cair na redação, mas as dissertativas é meio que uma novidade pra mim, isso tem me preocupado bastante, e aí eu tô revendo esse conteúdo aqui do Léo, e aí, mano, pra quem não sabe, esse material aqui, ó, tá lá na descrição do primeiro vídeo, da primeira aula dele sobre as discursivas da PM do Amazonas, PM Bombeiro. E aí você vai lá na descrição do vídeo e baixa, tá? Baixa esse conteúdo. E aí eu imprimi. E aí aqui tem um resumão, tá? Do que vai ser pedido lá na nossa prova das discursivas. E também ele dá aqui um resumo da parte de legislação, onde ele entende que pode cair na nossa prova. E aí eu imprimi, já revi muita coisa. E no final do material, né, do resumo que ele coloca lá, que ele deixa disponível lá no YouTube gratuito, tá? Lá no canal dele, o Fox com Concursos, ele deixa uma questão discursiva. E aí eu quero compartilhar com vocês essa questão e a minha resposta também, tá? Aqui, ó, essa questão número um, porque ele tem um projeto lá com a turma dele presencial, só que ele compartilhou essa primeira aula aqui no canal dele gratuitamente no YouTube, tá? Então é o seguinte, vamos lá, deixa eu ver aqui essa questão. O Estatuto dos Militares do Amazonas, né, e tal, aí, a lei, regula a situação, obrigações, deveres, direitos e prerrogativas dos policiais militares do Amazonas. Segundo a referida norma, os policiais militares encontram-se em duas situações, né, que é na ativa e na inatividade. Em relação a esse tema, responda os itens a seguir. Quais as situações em que o policial militar poderá se encontrar na ativa? Quais as situações em que o policial militar poderá se encontrar na inatividade? E, por último, né, a terceira questão aí da dissertativa, cite e explique as diferenças entre as duas situações. Aí eu respondi aqui, eu vou compartilhar com vocês também a minha resposta já já, mas eu percebi que eu dei uma vacilada aqui, eu acho, né? Depois eu vou tentar rever, mas a princípio eu respondi logo de cara e foi o seguinte. Ah, Considerando o Estatuto da Polícia Militar do Amazonas, Lei 1154/75, o policial militar na ativa é aquele que está ocupando o cargo de policial militar, desenvolvendo funções relacionadas a este, como, por exemplo, os policiais militares de carreira e os da reserva remunerada quando convocados. No que tange às situações em que o policial militar encontra-se na atividade, relacionamos os policiais militares da reserva remunerada e os reformados. Vale ressaltar que, segundo o dispositivo legal que rege a PM, AM, estes, que é relacionado aos reformados, né? Estes conseguem mais. Estes não conseguem mais, em hipótese nenhuma, retroceder à situação de militar da ativa, enquanto da reserva remunerada, né, aqueles poderão voltar à ativa sob convocação do governador do estado de forma voluntária. E aí eu fiz uma conclusãozinha já respondendo a questão número 3, né? Porque eu fiz um parágrafo respondendo a primeira questão, fiz o segundo parágrafo respondendo a segunda questão, né? A letra B. E o terceiro parágrafo, né? Meio que concluindo e respondendo o terceiro item, que é cite as diferenças entre as duas situações. E aí eu fiz o seguinte: diante do exposto, podemos concluir que o militar na ativa exerce as funções de policial militar, enquanto os da inatividade não exercem tais funções. Tá? Mas hoje, vendo a segunda aula dele, eu percebi que ele fala aqui, ó, cite e explique as diferenças entre as duas situações.
são mais de uma e eu tenho a impressão que eu coloquei só uma aqui, só uma diferença. E talvez eu não tenha ganhado aí a nota máxima nesse momento. Mas, cara, eu acho que já foi um texto bem interessante. Eu acho que contempla aí pelo menos de 70 a 80% das questões. Eu acho que eu contemplaria com esse texto. Eu fiquei bem satisfeito com essa produção. Tá? E uma dica, família. Eu tava também depois, né, que eu bati bastante cabeça com essas questões dissertativas, né? Eu percebi que eu tava deixando meio que de lado a redação. E hoje eu acordei meio preocupado. E daí, na madrugada mesmo, ainda lá pelas 4 da manhã, eu acordei. E aí eu fui ver a segunda aula dele, que trata exatamente da redação. Família do céu. O cara é muito monstro. As dicas e sacadas que ele dá na segunda aula lá do canal, lá no canal dele, segunda aula das discursivas do Amazonas, são, cara, o cara é muito monstro, velho. Só você vendo, eu acho que você precisa ver, você que tá fazendo esse concurso da PM do Amazonas, tá classificado aí tanto para PM soldado quanto para oficial, precisa ver a aula do Léo, a segunda aula, a primeira e a segunda, tá? A primeira ele vai tratar muito das dissertativas e a segunda da redação. O cara é muito monstro, velho, muito monstro, então super indico, vai lá, é de graça, se inscreve no canal do cara, ajuda ele lá e assiste a aula do cara, ele é muito bom. Tava até anotando algumas coisinhas aqui que ele passa lá, algumas sacadas, depois eu vou produzir algumas redações em alguns pontos que eu coloquei ali, mas assiste a aula lá que vale muito a pena. 2 horas e um pouquinho, tá? Pra gente que já tem quase menos de um mês, um pouquinho aí, mas tá chegando o grande dia, né? E vamos pra cima, continuem estudando. Torço muito mesmo que a gente seja polícia, né? Trabalhe junto aí, né? Missão. Polícia do Amazonas, cara, eu vou ser um cara muito realizado, muito feliz. Já sou hoje, mas seria mais um sonho aí realizado. E tamo junto, família. Espero que tenha ajudado um pouquinho aí, compartilhando aqui meus estudos. E essas dicas aí que o Léo dá gratuitamente, eu reforço aqui para que vocês possam ir lá e aproveitar, né, essa oportunidade também. Beleza? Tamo junto, valeu, é nóis!